Em todos os passos da vida, a calma é convidada a estar presente. Aqui é uma pessoa tresvairada que te agride. Ali é uma circunstância infeliz que gera dificuldade. Acolá é uma ameaça de insucesso na atividade programada. Adiante é uma incompreensão urdindo males contra os teus esforços. É necessário ter calma sempre. A calma é filha dileta da confiança em Deus e na sua justiça, a expressar-se numa conduta reta que responde por uma atitude mental harmonizada. Quando não se age com incorreção, não há por que temer-se acontecimento infeliz. A irritação, a alma gêmea da instabilidade emocional, é responsável por danos ainda não avaliados na conduta moral e emocional da criatura. A calma inspira a melhor maneira de agir e sabe aguardar o momento próprio para atuar, propiciando os meios para a ação correta. Não antecipa nem retarda. Soluciona os desafios, beneficiando aqueles que se desequilibram e sofrem. Preserva-te em calma, aconteça o que acontecer, aprendendo a agir com amor e misericórdia em favor do outro, o teu próximo, ou da circunstância aziaga, produzirás a calma inspiradora da paz e do êxito. Família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta, para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Às vezes indica empresas de amor, renúncia e talento. De outras, é o pagamento de débitos a vencer. No lar, ressurgem afetos, dedicações incontidas, riqueza e luz de outras vidas no tempo a se recompor. Mas também, dentro de casa, é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa combatendo os próprios pais, parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa, sob direitos iguais. Se o sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as tais quais são. Não fujas, suporta e avança. Sê tolerância aonde vás. Segurança pede paz, e a paz é luz do perdão. Geralmente, nascemos outra vez entre aqueles que são nossos inimigos de passadas vidas, a fim de enfrentá-los e superar antigas ofensas. Às vezes, eles ressurgem num lar sob diferentes formas e são chamados pai e mãe, filho ou filha, marido ou mulher, amigos ou vizinhos. A possibilidade de reequilíbrio é restaurada. A prática do amor abre as portas da compreensão. Se erros foram cometidos ontem, precisamos corrigi-los hoje. A reencarnação traz esclarecimentos acerca das aversões e das súbitas hostilidades nos círculos familiares, que aparentemente não têm sentido. Por essa razão, temos em nosso lar terreno uma escola de redenção, na qual o sofrimento atinge a sua finalidade. Os obstáculos numa família
podem ser a maneira pela qual o amor encaminha uma existência melhor, pois que paciência gera força. Não apenas a disciplina numa família é essencial, mas o lar exige que você se torne altruísta e tenha consideração pelos outros. Isto não pode ser alcançado com promessas e ostentações. Essa conquista é realizada no silêncio da alma, no seu ensejo de assegurar a felicidade aos seus próprios parentes. Esteja atento à caridade no seu próprio lar. Faça bom emprego das vantagens do momento que passa. Quase sempre, você se encontrará numa família com a finalidade de trabalhar pela sua própria purificação. Não a retarde. Você terá de prestar contas à vida. A oportunidade lhe está ao alcance. Procure amar e esquecer no lar, mais e mais. Se está fazendo isso, você poderá dizer: venci. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa em mais esse encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Ela é um dos mais antigos agrupamentos humanos. Foi por ela que os seres aprenderam a viver em conjunto, enquanto buscavam proteger-se das ameaças do mundo exterior. Foi lá que se desenvolveram os pródromos da moral, das leis e costumes, e por ela erigiram-se cidades e civilizações. Como tijolo social de grande vulto, é laboratório de almas e espaço para aprendizados, reencontros e refazimentos, sendo grande instrumento de burilamento para fins de evolução espiritual. Para falarmos sobre esse assunto, em nosso encontro em busca do sagrado, abordaremos o tema a família. A origem da família estende-se por um passado imensurável e se perde no tempo por ser impossível definir sua extensão. No entanto, é singular a ideia de que os seres vivos se unem e criam vínculos uns com os outros desde sua origem, seja em decorrência do instinto de perpetuação da espécie, seja pelo desejo de não viver só, a ponto de se ter por natural, muitas vezes, a ideia de que a felicidade só pode ser encontrada em grupo. Segundo Lewis Morgan, em uma obra intitulada A Sociedade Antiga, partes da família humana existiram num estado de selvageria, outras partes em um estado de barbárie e outras ainda no estado de civilização. Por isso a história tende à conclusão de que a humanidade teve início na base da escala e seguiu um caminho ascendente, desde a selvageria até a civilização, através de acumulações de conhecimento e experimentos, invenções e descobertas. Desde o começo, funções utilitárias foram predominantes fatores na formação dos grupos familiares, os quais, ao modelo observado em outras espécies de seres viventes no planeta, buscaram em tais agremiações a proteção, as melhorias na coleta e armazenamento de alimentos e em seus desdobramentos em níveis avançados de complexificação, dando origem aos modelos atuais que conhecemos de família. Em épocas mais antigas, era comum os espaços familiares serem ocupados por indivíduos em graus diferentes de consanguinidade, podendo incluir outros que sequer compartilhavam de tal característica, formando espécies de feudos guardados pelo senhor que ocupava o pátrio poder, espécie de microcosmo que refletia a organização vigente na sociedade, onde o rei governava os súditos mediante leis que lhes asseguravam tal posição. Com o avanço da cultura civilizatória, as sociedades mudaram seus modelos de organização e as famílias acompanharam tais mudanças, mudando aspectos quais a forma, a composição, o tamanho, a distribuição hierárquica de responsabilidade, dentre outros. Os casais que eram predominantemente de duplo homem e mulher cederam espaços para outras configurações, mantida, contudo, a relação de responsabilidade quanto à criação e educação dos filhos. O ambiente não é mais hostil e, assim, as preocupações com a sobrevivência foram transferidas para outras habilidades mais voltadas às conquistas pessoais, aquisição de espaço e prestígio social como meio de destaque e relevância. O tacape e a força foram substituídos pela inteligência em suas mais diversas expressões.
Desta forma, desafios novos surgiram, quais aqueles de natureza convivencial, porquanto as novas diretrizes demandam sofisticações na comunicação intragrupos, permitindo que houvesse tradição das heranças culturais entre os membros do grupo, bem como a fixação de valores que eram importantes para os que ali exerciam a governança. O papel dos pais foi alterado, saindo de um modelo hierárquico centralizado na figura do pai para um modelo compartilhado, onde ambos, pai e mãe, exercem igualmente a responsabilidade, não só pela manutenção dos dependentes, mas sobretudo pela formação intelecto-moral dos filhos. Em meio a tantas mudanças, o amor, todavia com mais liberdade, tornou-se imperioso anelo por cuja busca devem primar as relações, preservando esse liame de união entre os membros do grupo. Assim, relações respeitosas e desafiadoras estão colocadas à mesa das experimentações, convidando a todos ao movimento de evolução em nome do aprendizado, da experiência coletiva, a qual inclui renúncias, exemplos, além dos já conhecidos abnegação e devotamento. No que tange às necessidades materiais, os grupos familiares atualmente se dividem quanto à mundividência, que serve de modelo e guia, sendo alguns mais materializados e fisicalistas e outros mais espiritualizados, onde os filhos recebem por orientação aquilo que foi para os pais a inspiração. Todavia, em ambos os modelos, por coerência, é esperado haver espaço para o diverso, em respeito ao tempo de cada qual, para processar as demandas comportamentais derivadas de tais cosmovisões. A responsabilidade dos pais para com os filhos não mudou. Continuam os progenitores sendo responsáveis pela condução dos dependentes na direção de alvissareiros destinos, assegurando sua inteireza psíquico-espiritual, trazendo com isso o compromisso com a formação de pessoas conscientes da realidade do coletivo e do seu papel no mundo. Segundo Bruno Bettelheim, psicólogo austríaco, é preciso assumir a responsabilidade em ser pai ou mãe. E ser pai implica estar disposto a enfrentar problemas, a preocupar-se, a conviver emocionalmente com o filho, propiciar aos filhos uma educação que possibilite à criança crescer satisfeita com o que faz, capaz de decidir o que quer e de enfrentar os inevitáveis percalços da vida. Os novos desafios postos às famílias incluem ainda a crescente leva de indivíduos experienciando neuroatipias variadas, as quais demandam atenção especial e nível de qualificação elevado para os devidos encaminhamentos. Além disso, novas pressões externas no sentido do enfraquecimento da família como expressão social e espaço para a formação do ser ganham campo, enfraquecendo o papel dos pais como formadores dos primeiros passos da sua prole. Contudo, tais desafios não são diferentes dos da antiguidade, apenas exigem capacidades variadas daquelas anteriores, sendo sempre ponto de crescimento através do desenvolvimento de sentimentos grandiosos. Tais mudanças, se mal assimiladas, constituem problemas, apresentando fracassos quanto aos objetivos princípios dos grupos familiares. Acrescente-se a esses fatores mesológicos a falta de interesse dos pais em constituir família numerosa, eximindo-se da responsabilidade de trazerem os filhos, evitando preocupações. Resta lembrar que tal situação é predomínio do orgulho e do egoísmo sobre o amor, que deve ser o elemento primaz de tais relações. As famílias são e serão sempre lembradas pelo seu papel inclusivo dos espíritos nas experiências da carne, bem como nos necessários reencontros possíveis apenas na terra por conta do corpo redutor das diferenças espirituais, facultando tal possibilidade. Dessa forma, sempre será necessária a família como local do amor, como espaço para o desenvolvimento humano em suas dimensões integrais, requerendo de todos a valorização e defesa desse instituto contra eventuais distorções que visam seu aniquilamento. Porquanto, conforme nos ensina a benfeitora Joana de Ângeles, as famílias são os ideais,
Os sonhos, os anelos, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que cimentam nos liames da concessão divina, no mesmo grupo doméstico onde medram as nobres expressões de elevação espiritual na terra. Adindo, em seguida, quando a família periclita por essa ou aquela razão, sem dúvida, a sociedade está a um passo do malogro. Quem é que vai te proteger? Quem estará sempre com você nos momentos mais difíceis da vida? Quem tá sempre ali é a tua família. Deus foi tão perfeito quando criou pai, mãe, filho, unção de amor. Só tenho que agradecer. Muito obrigado, Deus, pela minha família. Muito obrigado, Deus, por todas as famílias. Muito obrigado, Deus, pela minha família. Muito obrigado, Deus, eu nada seria sem minha família. Nos momentos mais difíceis da vida, quem tá sempre ali é a tua família. Deus foi tão perfeito quando criou pai, mãe, filho, unção de amor. Só tenho que agradecer. Muito obrigado, Deus, pela minha família. Muito obrigado, Deus, por todas as famílias. Muito obrigado, Deus, pela minha família. Muito obrigado, Deus, eu nada seria sem minha família. Problema difícil na experiência humana que unicamente o amor consegue resolver. O antagonismo quando surge entre os que foram chamados a viver sob o mesmo teto ou na mesma equipe familiar. Vemo-los comumente nos filhos que se voltam contra os pais, ou nos que se rebelam, nos irmãos que combatem os próprios irmãos, nos cônjuges que inesperadamente se afirmam uns contra os outros, ou nos parentes que não suportam os companheiros de consanguinidade. Quando te vejas em semelhantes ocorrências de rejeição espiritual, pensa nos conflitos que volvem das existências passadas à maneira de sombras do ontem que se projetam no hoje e dispõe-te à reharmonização, a fim de extinguir os focos de vibrações desequilibradas capazes de gerar perigosos processos enfermiços. A convivência induzida pelas tarefas em comum ou pelas obrigações do parentesco é a escola de reajustamento em cujo currículo de lições
solicitaste a própria internação antes do berço terrestre. No lar ou no grupo de serviço, cada um de nós, ao tempo da encarnação, recolhe os laços mais nobres de afinidade e aqueles outros menos agradáveis, juntos dos quais somos constantemente convidados a reaprender ensinamentos de compreensão e de amor. Diante daqueles que te amam sem que ainda os ames, ou à frente daqueles outros aos quais amas sem que ainda te consigam amar, auxilia-os, procurando envolvê-los no silêncio da bondade e da simpatia. Planta o bem que puderes em benefício deles e ajuda-os a se realizarem no melhor que desejem, sem escravizá-los aos teus pontos de vista, e entrega-os a Deus com sinceridade, porque Deus dissolverá toda maldição em socorro e transformará toda discórdia em união, abençoando e amparando a todos eles, tanto quanto abençoa e ampara a todos nós. Em derredor de ti, encontrarás sempre no mundo a escola de aperfeiçoamento espiritual em que te matriculaste, através do berço físico. Por muito sacrifício te custe a convivência com aqueles aos quais o mundo te vinculou pela força da consanguinidade, não te afastes deles, senão quando as circunstâncias da vida, expressando os desígnios superiores das leis que nos regem, te determinem alterações e mudanças. A universidade é uma construção da inteligência. Cada aluno que se habilita a certa faixa profissional terá obrigatoriamente partilhado por tempo longo do clima de professores e colegas, os mais diversos entre si, para a obtenção dos valores culturais que demanda. O lar é uma conquista do sentimento. Cada coração que integra a família nele sediada se candidata à aquisição de recursos determinados e partilhará, consequentemente, por tempo dilatado, das experiências daqueles que se lhes categorizam na posição de parentes, a fim de que possa atingir as qualidades que procura. Se problemas e provações te gravam os dias no instituto doméstico, aconselha-te com a fé em Deus e guarda a paciência no aprendizado que atravessas. Respeita os pais que te patrocinaram o nascimento. Entretanto, se não te correspondem ao devotamento, compadece-te deles e não lhes sonegues o acatamento e a gratidão de que se te fazem credores. Educa os filhos que o mundo te confiou. No entanto, se não te mostram afeto, compadece-te deles e não lhes recuses a bênção de paz da qual necessitam para serem felizes. Conquanto nem sempre consideres justo armá-los de forças monetárias capazes de aniquilar-lhes o ensejo de elevação e serviço. Sejam quais forem as notas discordantes que te cerquem no lar ou no grupo de trabalho, compadece-te dos companheiros que ainda não entendem a mensagem de fraternidade e continua a demonstrar-lhes bondade e tolerância, porque os poderes maiores que nos conduzem os destinos certamente nos observam o comportamento nas lições em que nos encontramos para a conquista do perfeito amor. Ainda tentando assimilar o que lhe ocorrera, Simone caminhava em uma paisagem encantadora, em solidão cáustica a lhe corroer a alma. Fora tragada para o plano espiritual em momento agitado da sua vida, por ocasião de surto de raiva incontida decorrente de uma das incontáveis crises que experimentava nas relações humanas, às quais fora obrigada a viver. Protagonista de inúmeras ocorrências nefastas, Simone, portadora de hábitos decididos e humor ácido, era de difícil trato. Com seus progenitores, jamais tivera a oportunidade de travar qualquer momento mais íntimo, sendo privada de sentimentos que, por certo, lhes acalmariam os sentidos.
Os irmãos foram para ela grande desafio, porquanto as incompreensões e desencontros de ideias tornaram-se pedra de tropeço para a construção de relações preenchidas por maiores sentimentalidades. Amigos e colegas das tarefas cotidianas, em cada ponto experimentavam situações em cuja presença agitavam emoções profundas, causadoras de desconforto e insegurança. Simone, por tantos desencontros, sentia a existência, mas não lhe foi dado o direito de aproveitar a vida. Agora, ali no plano espiritual, entretida em solilóquios que lhes impunham reflexões, a jovem recém-chegada sentia-se algo abandonada da sorte por eventuais companhias espirituais. Afinal, ali onde se encontrava era mais do mesmo, com atenuantes da paisagem a lhes abrandar a tristeza incontida. Caminhou pelas pequenas trilhas que se lhe abriram o caminho, tentando chegar a algum lugar, mas a sua mente não estava ali. Quase sempre era movida como em um grande redemoinho, volvendo à casa de onde partira sem dizer adeus. Em meio à mata, na qual se embrenhara, havia um casebre simples, abeirado à pequena montanha, convidando a um repasto que se fez irresistível. Acercou-se da casinha, aproximando-se da velha porta que servia de anteparo à entrada. Empurrou-a de pronto, vendo cair sobre o chão coberto de poeira. Por certo, aquele era mais um dos lugares sombrios para o qual fora condenada agora a viver. O cansaço, a fadiga de tantas perguntas sem respostas fizeram-na acomodar-se em uma velha cadeira encostada à lareira, caindo em sono profundo e reparador. Por alguns momentos, a paz reinaria em meio àquele caos. Os minutos seguiram-se rápidos e, em breve tempo, uma voz rouca e suave chamava à vigília. Simone, Simone, dizia a voz entoada à forma de canção. O coração da moça imediatamente acelerou. Uma chispa de fogo cruzou os céus dos seus sentimentos e ela, abrasada por afetos poderosos, levantou-se de pronto, como fizera outras vezes em sua malfadada existência, pronta ao embate. Quem ousara tirar-lhe o único momento de repouso em meio àquela confusão? Os olhos penetrantes da senhora andaluz foram qual espuma em meio às chamas. Ao perceber que era perscrutada por entidade de tamanha envergadura moral, tal o brilho da sua aura, Simone deu-se conta de que algo novo acontecia naquele instante, refazendo-se de eventuais movimentos bruscos com os quais estava acostumada a reagir. Foi abrandando serenamente aquela alma infusa em trevosas sensações até ver-se em calma profunda, qual regato doce amansado pela paisagem bucólica que o contornava. Filha, vieste ao meu encontro por ato de misericórdia divina e eis-me aqui para acompanhá-la em seu périplo pelo novo mundo, preparando-a para a nova vida. Antes que pudesse continuar, Simone interpelou a gentil senhora, tentando entender o poderoso encontro que ali aconteceu. Quem era aquela mulher? Pensou a triste moça esvaída de energias vitais. Sou tua mãe, aquela quem esqueceste quando foste escolhida pelo cadinho da dor, a lhe corroer a alma infante, tornada beligerante aos golpes da incompreensão. Simone não se recordava do rosto daquela mulher, porém algo nela se fazia familiar. Um raio de amorosidade invadiu seu coração naquele instante, fazendo-a perguntar àquela senhora por que tudo aquilo estava acontecendo em sua vida. Filha, fui sua mãezinha em encarnações passadas, designada pelos irmãos que muito nos amam, coloquei-me em fileira contigo ante os desafios da vida. Contudo, a carne é nuvem que turva as razões sentimentais, assumindo o posto de comandante das emoções e sentimentos, os quais, por sua vez, ficam ao encargo das construções do ser em suas experiências diárias. Ocasião em que os embates aclararão a consciência, gerando o despertar espiritual de grande valor. Por tal motivo, negaste-nos a oportunidade daquele encontro, porquanto o amor transformou-se em cobranças rudes e incompreensões.
A vingança veio por meio das vulgaridades típicas dos carentes, e assim fiquei impossibilitada de dar-te o quanto era merecedora naquele instante. Perdemos a chance dos refazimentos e eu, desde então, roguei ao alto que nos concedesse a oportunidade renovada para refazermos os laços, retomando a tarefa no ponto em que foi interrompida. Simone, recordando as imagens funestas dos encontros infelizes, deu de ombros àquelas palavras, embora as reconhecesse como de valor inestimável, caso promanassem de alguma verdade passível de crédito. Foram muitas e muitas ocasiões de secura e amargor. Como não haveria de reconhecer aquele ninho de luz se lhe fosse de fato apresentada a criatura na terra com tamanha bondade? Simone, querida, sei das tuas inquietações e sei das tuas necessidades. Todavia, és filha dileta do Pai e Ele não abandona ninguém. Vim para que possamos traçar os rumos de uma nova vida, a qual saberemos zelar com esmero, tentando agora acertar. A senhora pegou Simone pelas mãos, conduzindo à floresta próxima, onde uma árvore de frutos estranhos tornou-se pouso para novas reflexões. Vê, querida, nessa árvore temos as sementes de tudo que iremos precisar, disse a senhora, retirando uma daquelas frutas estranhas, oferecendo a Simone para que a provasse. A jovem colocou na boca, sentindo o amargor que fê-la imediatamente refutar a oferta. Andaluz sorria, convidando a moça a continuar a experiência. Continue, filha, e verás o sabor mudar do amargo ao doce, tornando-se joia de imenso valor. Simone, aquecendo ao pedido, volveu a fruta aos lábios, percebendo que de fato algo mudou. Agora era um doce sublime, qual jamais experimentara. Como é o nome dessa fruta em comum? Perguntou a jovem à senhora. Chama-se perdão. O amargor do início é prenúncio do doce quando se persiste no intento de experimentar com confiança. Imediatamente apresentou nova fruta a Simone, diferente da anterior, mas colhida da mesma árvore que as abrigava. Agora era um sabor incerto, algo indefinido, levando à desconfiança. Era algum veneno ou fruta de toxicidade que poderia lhe causar algum mal? Antes que pudesse refutar mais uma vez, Andaluz adiu com firmeza. Continue e verás o gosto que emerge das sensações. Simone, ao prosseguir, percebeu que agora era capaz de sentir o sabor da terra, dos matizes de tantas possibilidades, acolhendo a fruta à guisa de experiência magnífica a qual jamais houvera provado. E esta, como se chama? Andaluz, sem detença, respondeu. Esta é a compreensão. O gosto é difícil de se reconhecer no começo, dando a impressão de coisa ruim, mas com a persistência é possível entender-lhe as fímbrias mais íntimas da sua constituição. Mais uma vez, outra fruta lhe chegava aos lábios. Agora era um pequenino fruto de sabor inigualável. E esta? Perguntou a jovem. Esta é a fruta do amor, pequena na aparência, mas inesquecível em suas sensações. E assim experimentou a fraternidade, o carinho, a cumplicidade, a amizade, perdendo a conta de quantas havia naquela árvore, todas com sabores e texturas de grande significado. Simone estava extasiada ante aquela fonte de tantos frutos curiosos. Como poderia uma mesma árvore conter tantas experiências diferentes? Qual seria aquela magnífica criatura? Erguendo os olhos para a veneranda Andaluz, perguntou: e essa, de tantos frutos saborosos e desafiadores, como se chama? A essa árvore, Simone querida, chamamos família. Hoje me deu saudade de um tempo que não volta mais. Hoje me deu vontade de estar mais perto dos meus pais. Voltar a ser criança, das lutas com meu irmão.
videogame eram nossa preocupação. Mamãe gritava da cozinha: filha, a mesa pronta está. Nossa família reunida, era tão simples o jantar. Eu lembro, a gente costumava reclamar: mamãe não cozinhava tão bem. Mas hoje tudo que eu queria era voltar. Por que que a gente cresce e as coisas mudam de lugar? Porque só quando perde aprende a valorizar. Não sei voltar no tempo, não adianta nem tentar. O que me resta hoje é o hoje mesmo aproveitar. Dizer te amo tantas vezes até o outro se cansar. Dar um abraço demorado e sem demora perdoar. Ligar mais vezes pra família e sem pressa conversar. De certas coisas continuem a mudar. De certas coisas continuem a passar. E o que me resta é só o hoje transformar. É certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muita vez o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes, os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros do amor puro. Eis aí porque, não raro, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor, que reforma toda a gente, recolhe-os no seu regaço, fraterniza-os novamente. Por essa razão, amigos, todo o ensino em substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que faças de tua casa um instituto da afeição. Não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia que não desdenha a bondade. A fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar, na caravana afetiva, precede o verbo ensinar. Jamais te queixes dos teus, seja em qualquer confidência. Muita vez, nos desabafos, há muita maledicência. Sem que repartas no mundo a fé e o amor com os teus, não podes dar no caminho os sublimes dons de Deus. Há lutas em tua casa,
atritos e desavenças, isso é a sombra em que se prova a claridade da crença. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, envia a Deus os apelos de tuas inquietações. Quanto ao mais, teu sacrifício é a santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. Você, meu amigo, pergunta que papel desempenhará o Espiritismo na ciência das relações sociais e, muito simplesmente, responderei que, aliado ao Cristo, o nosso movimento renovador é a chance da paz entre as criaturas. Já terá refletido, porventura, na importância da compreensão generalizada com respeito à justiça que nos rege a vida e à fraternidade que nos cabe construir na terra? Reporta-se você ao amargo problema dos casamentos infelizes, como se o matrimônio fosse o único enigma na peregrinação humana. Mas se esquece de que a alma encarnada é surpreendida a cada passo por escuros labirintos na vida de associação. Habitualmente, renascem juntos sob os elos da consanguinidade aqueles que ainda não acertaram as rodas do entendimento no carro da evolução, a fim de trabalharem com o abençoado buril da dificuldade sobre as arestas que lhes impedem a harmonia. Jungidos à máquina das convenções respeitáveis no Instituto Familiar, caminham lado a lado sob os aguilhões da responsabilidade e da tradição, sorvendo o remédio amargoso da convivência compulsória para sanarem velhas feridas imanifestas. E nesse vastíssimo roteiro de espíritos em desajuste, não identificaremos tão somente os cônjuges infortunados. Além deles, há fenômenos sentimentais mais complexos. Existem pais que não toleram os filhos e mães que se voltam impassíveis contra os próprios descendentes. Há filhos que se revelam inimigos dos progenitores e irmãos que se exterminam dentro do magnetismo degenerado da antipatia congênita, dilacerando-se uns aos outros, com raios mortíferos e invisíveis do ódio e do ciúme, da inveja e do despeito, apaixonadamente cultivados no solo mental. Os hospitais e principalmente os manicômios apresentam significativo número de enfermos que não passam de mutilados espirituais dessa guerra terrível e incruenta na trincheira mascarada sob o nome de lar. Não tenha dúvida, em quase toda a parte vemos pais e mães que expressam ternura ante os filhos desventurados e que se revoltam contra eles toda vez que se mostrem prósperos e felizes. Há irmãos que não suportam a superioridade daqueles que lhe partilham o nome e a experiência, e companheiros que apenas se alegram com a camaradagem nas horas de necessidade e infortúnio. Ninguém pode negar a existência do amor no fundo das multiformes uniões a que nos referimos. Mas esse amor ainda se encontra à maneira do ouro oculto, incrustado no cascalho duro e contundente do egoísmo e da ignorância que, às vezes, matam sem a intenção de destruir e ferem sem perceber
a inocência ou a grandeza de suas vítimas. Por isso mesmo, o Espiritismo convida-nos ao sacrifício e à bondade, ao conhecimento e ao perdão, aclarando a origem de nossos antagonismos e reportando-nos aos dramas por nós todos já vividos no pretérito. Acenderá um facho de luz em cada coração, inclinando as almas rebeldes ou enfermiças à justa compreensão do programa sublime de melhoria individual em favor da tranquilidade coletiva e da ascensão de todos. Observe e medite. E quando perceber a imensa força iluminativa do Espiritismo cristão, você identificará Jesus como sendo o sociólogo divino do mundo e verá no Evangelho o código de ouro e luz, em cuja aplicação pura e simples reside a verdadeira redenção da humanidade. A nossa petição pode parecer estranha. Compadece-te daqueles que mais amas. Entretanto, o apelo não pode ser outro naquilo que pretendemos dizer, porquanto no plano físico, não raro, externamos a capacidade afetiva com enorme peso de autoridade. Compadece-te de teus pais no mundo. Nem sempre pairam eles na altura espiritual que desejas. Doaram-te, no entanto, o corpo em que vives. Protegeram-te carinhosamente na infância. E se não puderam sustentar a harmonia recíproca, ou se foram defrontados por lutas e conflitos que se viram incapazes de sobrestar, ama-os, mesmo assim, fora de exigências e críticas, porque também eles se acham a caminho do entendimento maior. Compadece-te de teus filhos. Se não conseguiram abraçar experiências semelhantes às tuas, ou se não dispõem de recursos para te concretizarem os planos de família, é que carregam no mundo encargos diferentes. Ama-os na estrutura espiritual com que te vieram aos braços, conforme as induções das leis divinas, e liberta-os de qualquer cativeiro afetivo, conquanto auxiliando-os tanto quanto se faça possível, para que se realizem nas tarefas que trouxeram de novo à existência. Compadece-te dos familiares e dos amigos. Embora te respeitem e te estimem, no curso de muitas ocasiões, encontram empeços e tribulações que desconheces. E em muitos casos, precisam de tua paz a fim de que se entrosem no campo de determinadas obrigações. Compadece-te dos corações queridos a que te vinculas. Apesar do imenso afeto que te consagram em certos lances da estrada humana, são eles chamados a resgates e provas, por vezes difíceis, e de que nem sempre se desvencilham, senão com largas coberturas de trabalho e de tempo. Amar é servir, compreender, auxiliar, abençoar, libertar. Que o teu amor seja paz e vida, alegria e esperança naqueles a quem ofertas dedicação e carinho. Não te permitas entravar os passos dos entes queridos com grilhões psicológicos, porque toda afeição possessiva é sinônimo de sofrimento. Ama e obterás a bênção do amor. Compreende e colherás compreensão. E se em teu devotamento surgirem crises de apreensão e medo,
perante as lutas dos seres amados, procura esquecer receios, inquietações, amparando a cada um na fonte viva da prece a recordar antes de tudo que eles e nós pertencemos a Deus. Aprendo a ser forte como o sol. Em nome da mãe, aprendo os encantos de uma lua. Em nome do irmão, aprendo as virtudes de um cristão. Jesus é mãe, pai, filho, irmão celeste. Ó Mestre, sou um universo dentro do universo da família, a caminho do milênio do amor. Choras em contratempos da vida familiar. Pensa, porém, nos outros que sofrem sem amigos. Recorda os mutilados que precisam de apoio. Medita nos doentes que vagueiam sem teto. Socorre aos que agonizam nas estradas da noite e reconhecerás quanto já és feliz. Quando te dispuseres a reclamar contra certos traços psicológicos daqueles que o Senhor te confiou ao ministério familiar, medita na diversidade das criações que compõem a natureza. Cada estrela se destaca por determinada expressão. Cada planta mostra finalidade particular. A rosa e a violeta são diferentes, conquanto ambas sejam flores. Os caminhos do mundo guardam linhas diversas entre si. Também nós, as criaturas de Deus, somos seres que se identificam pela semelhança, mas não somos rigorosamente iguais. Conforme os princípios de causa e efeito que nos traçam a lei da reencarnação, cada qual de nós traz consigo a soma de tudo o que já fez de si, com a obrigação de subtrair os males que tenhamos colecionado até a completa extinção, multiplicando os bens que já possuamos para dividi-los com os outros na construção da felicidade geral. Não queira transformar os entes queridos
sob o martelo da força. Ninguém precisa apagar a luz do vizinho para iluminar a própria casa. Uma vela acende outra sem alterar-se. Ama os teus, aqueles com quem Deus te permite compartilhar a existência. Entretanto, respeita o caminho de realização a que se ajustem. Esse escolheu a senda do burilamento próprio. Aquele procurou a via do trabalho constante. Outro escolheu a trilha de responsabilidade intransferíveis a fim de produzir o melhor. E outro ainda indicou a si mesmo para elevar-se à vereda espinhosa das provações e das lágrimas. Auxilia a cada um como puderes. Entretanto, não busques transfigurar-lhes o espírito de repente, reconhecendo que também nós não aceitaríamos a nossa própria renovação em bases de violência. Ama os entes queridos, tais quais são, e quando nas provas a que sejam chamados para efeito de promoção na espiritualidade maior, se não consegues descobrir o melhor processo de auxiliá-los, acalma-te e ora pelo fortalecimento e paz deles todos, na certeza de que Deus está velando por nós e de que nós todos somos filhos de Deus. Senhor, fonte de amor e união, hoje elevo minha prece a Ti pela minha família e por todas as famílias do mundo. Abençoa nosso lar com Tua paz, enche nossos corações com paciência e compreensão e fortalece, Senhor, os laços que nos unem, para que nada nem ninguém possa nos separar. Afasta, Senhor, toda discórdia, toda inveja e todo desentendimento. Ensina-nos, ó Pai, a perdoar e a acolher uns aos outros com amor. Que haja respeito, diálogo e harmonia em todo o convívio e que em nossa casa reine sempre a Tua presença. Protege-nos, ó Pai, de todo mal, conduz-nos pelo caminho da fé e da gratidão e faz de nossa família um reflexo do Teu amor no mundo. Que seja assim. Uma família é muito mais do que pessoas reunidas. Um real plano de Deus é o sentido da vida. A moral e os bons costumes, o respeito à união, é o céu aqui na terra, é o amor em ação. Família, minha família, meu bem maior. Somos um só coração, uma instituição criada por Deus. Família, minha família, meu bem maior. Quem tem família tem Deus, não está só. Uma vida em família tá na presença de Deus. Ele cuida, Ele conduz, Ele protege os filhos seus. Uma família de verdade, que tem amor e união, que tem paz e harmonia, é pra Deus uma oração. Família, minha família, meu bem maior. Somos um só coração, uma instituição criada
criada por Deus. Família, minha família, meu bem maior. Quem tem família tem Deus, não está só. Quem tem família tem Deus, não está só.